Boa noite. Hoje temos uma live muito bacana com um convidado muito especial sobre o tema Reconectando com Sua Essência. É uma chamada para todos nós, né? Que estamos nessa caminhada e a gente acaba se perdendo nessa caminhada e acaba que a gente perde o foco da nossa verdadeira essência. Então, hoje é um momento assim de você até com essa chamada de quem sabe ter a oportunidade de se reconectar com a sua essência. O nosso convidado já entrou, Zete Calderon, boa noite, sejam todos bem-vindos. Vamos dar um tempinho a mais e já vamos estar aguardando um pouquinho que as outras pessoas entrem para poder partilhar. Hoje é live, né? Como é que tá por aí? Eu sei que o Belmont está em Manaus, a Zete está no Rio Grande do Norte. Como é que está o clima por aí? Porque aqui no litoral de São Paulo, hoje já começou a mudar o clima e começa a aparecer uma frente fria. E vocês me desculpam o funga-funga, mas é que quem é amazonense sofre muito com esse frio. E aí bater um vento frio, o negócio pega. Então, mas vamos lá. Vamos chamar o nosso convidado, que já está a postos, para a gente tratar deste assunto tão importante. Boa noite, Karina. Tudo bem? Boa noite, Belmont, que carinho, olha que gratidão, uma honra você ter aceito esse convite. Você sabe que eu tenho um carinho muito grande por você, acompanho a sua jornada desde a sua adolescência, ó. Eu que agradeço. Agradeço pelo convite, o carinho é recíproco, sabe quanto eu gosto de você, da sua família, desde a minha adolescência, né? Frequentava a sua casa, sempre muito bem-vindo. É um prazer, né? Estar aqui compartilhando com você também. Acompanho também suas lives, seus posts, sempre muito conhecimento, muita coerência. Faz muito sentido para mim também, né? Que bebo desse lugar da psicologia, do autoconhecimento. Fico muito feliz. Verdade. E a vida, e a gente vai caminhando, né? E como é interessante que você viajou, foi atrás dos seus sonhos e a vida vai passando. E agora que temos algo em comum, a gente volta e se encontra com um propósito assim tão bonito, que é trazer, né, esse amor, essa vontade das pessoas se resgatarem também, né, Belmont? Eu acho que quando a gente segue o nosso caminho de desenvolvimento, uma hora ou outra, a gente acaba se conectando nesse desenvolvimento humano, né? Que entra no autoconhecimento, que entra nas sabedorias que tem ao redor do mundo, né? Ao longo de todos esses anos. E a gente vai se atraindo pelas pessoas que estão na mesma busca que a gente, que tem uma mentalidade parecida, né? E é muito Sim. bom quando a gente encontra pessoas tão queridas, né? Caminhando junto. A mesma energia que emana, né? Isso. Que bom. Então, gente, vamos começar. Boa noite, sejam todos bem-vindos. Daqui a pouco começam a entrar mais pessoas que sempre acompanham, né, assim, o nosso trabalho. Então, hoje a live é com Belmont Viga, com o tema Reconectando com a Sua Essência. O Belmont sobra, né? Mas assim, o Belmont é um facilitador. O propósito dele e a busca, né, da linha terapêutica, ele
é um terapeuta facilitador de propósito. Além do Belmont, ele ser um artista cênico, né, Belmont? Ele ser licenciado em educação física, fez quase meia formação de psicologia, né, Belmont? E por aí vai a fundo, né? Sempre a gente numa busca e numa construção. Pode até se falar, mas por que não terminou? Porque realmente, às vezes, a base era o que a gente precisava daquilo. Aí a gente vai e busca uma outra parte, a gente vai construindo aquele próprio método que tem a ver com o nosso perfil. Foi assim contigo? Na verdade, para todos os caminhos que eu fui, né, eu bebi muito do aspecto humano. Então eu fui buscando compreender o ser humano nas suas diferentes dimensões, né? Primeiro, a minha primeira formação foi artes cênicas, e a arte ela é um portal para o conhecimento do ser humano muito grande, porque para você construir um papel, você primeiro tem que se desconstruir. Então você tem que olhar para todas as suas camadas. Depois que você olha para todas as suas camadas, você tem que olhar para toda a civilização. Porque, por exemplo, se você quer construir um papel de 1900, 1800, 1900, ou se você quer construir um papel de alguém que mora na favela, ou se você quer construir um papel de alguém que não tem nada a ver com a sua personalidade, então você vai bebendo desses aspectos humanos que, para mim, foi aflorando todo esse processo de desenvolvimento humano. Depois, educação física, sempre fui do meio do esporte. Sim. Então, trabalhar com o atleta, o que me chamou a atenção, além da fisiologia e tudo mais que dá esse aporte, foi o atleta, né? De como os aspectos mentais, da força de vontade, da disciplina, da dedicação, da coletividade e outros assuntos são fundamentais para você estabelecer um sucesso no que você quer. E isso também entra nesse desenvolvimento humano. Porque se você quer fazer uma caminhada de autodesenvolvimento, você vai precisar localizar esses aspectos para você. Com certeza. Em psicologia, eu estou fazendo só especialização, porque foram já quase 10 anos de caminhadas em faculdades e faculdades, eu prefiro deixar só para um pós e para uma especialização. Além das minhas buscas irem muito para o lado do Oriente, né? Sim. Oi? Tá ouvindo? Oi? Tô. Além, mais de 4, 5 mil anos, grandes sábios já falavam das leis universais. E essas leis universais estão diretamente com as leis do desenvolvimento humano, né? Então, é muito importante. Hoje em dia, o Ocidente vai para lá para comprovar cientificamente tudo que já se era falado de 2.000, 4.000 anos atrás. Então, é riquíssimo, é um material... Verdade. É interessante, né, como que as coisas vão e voltam, e quando voltam, vem com mais força, né? Essa questão natural, a essência, a espiritualidade, ela sempre esteve muito presente, mas agora parece que ela faz mais sentido, né? Parece que as pessoas estão vendo isso com mais seriedade, né? Então, assim, o que a gente pode ver assim, né, Belmont? É que a vida nela tem assim é desafiante em vários sentidos, né? Nós assim viemos à Terra para nos encontrar, buscar a nossa verdadeira essência. Só que para isso a gente também precisa de um objetivo, às vezes forte dentro de nós, né? E aí, o que acontece? A gente vem livre, né? O primeiro ponto, assim, acho que é para ser entendido, é sobre a liberdade. A nossa essência inicial, ela é totalmente livre de tudo. Tá falhando? Tá escutando? Falhou um Oi? pouco. Tá, falhou um pouquinho. Tá. Falou, pai, volta na liberdade. Então vamos lá. Tá, e aí o primeiro ponto a ser entendido assim é que fala justamente sobre a liberdade, né? Que a nossa essência, ela é totalmente livre de tudo. Que é no caminhar,
na criação, nos relacionamentos, que tá falhando. Ai, caramba. Não entendo por que está falhando isso. Deixa eu mudar de local. Oi. 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 Por que que tá falando isso, meu Deus? Oi. Oi, Karina. Oi. Oi. Tá falhando, é? Não entendi por que que está falhando, sinceramente. Será que é aqui ou aí? Eu acho que é aqui, porque hoje eu tive uma live também, meio-dia, e caiu umas 3 vezes, tivemos que desistir. Mas, enfim, vamos continuar. Bora. Tá bem aí? Então, voltando lá para a liberdade. Aqui... Então, o que que acontece, né? Então, assim, eu gostaria que você colocasse como a sua linha terapêutica, ela é uma terapia Dharma. Eu queria que você explicasse um pouquinho, Belmont, de que se trata. Tá falhando? Então, no começo, o que a gente pode entender de Dharma, né? A gente fala de propósito e às vezes aqui no Ocidente a gente é induzido a entender propósito só como trabalho, né? E não. O propósito da sua vida pode ser muito além. Às vezes o propósito da sua vida é estabelecer uma família, às vezes o propósito da sua vida é cuidar lá, o propósito da sua vida realmente tem a ver com o trabalho em si. Dentro desse trabalho você vai evoluindo dentro de camadas, etc e tal. Às vezes o propósito da sua vida é trabalhar com cura, mas nem necessariamente precisa ser médico, às vezes pode ser psicólogo, pode ser, né, diversas outras coisas. E dentro da jornada do propósito, a gente tenta estabelecer essa reconexão. Por quê? Porque a nossa educação, ela estimula muito a gente a olhar para fora, até hoje. Então a gente começa a olhar para fora, a olhar para fora. Então o que a gente visa? A profissão que vai dar dinheiro, a profissão que a sociedade acha que é certo, a profissão que eu vou agradar os meus pais. Em nenhum momento no nosso processo educacional, acho que poucas escolas hoje em dia estão olhando já com mais firmeza para isso, mas naqueles passos lentos da educação Brasil, fazem a gente, de fato, olhar para dentro e entender, até porque eu acho que 18 anos é muito cedo, né, para a gente escolher uma profissão para o resto da vida, mas tudo bem, a entender o que a gente veio fazer aqui, né? Então, a gente começa a se perder, a gente começa a ter escolhas equivocadas, que isso vai gerando certas paralisações na hora da gente bancar nossas escolhas. E isso, no mais profundo ainda, que aí entra nessa reconexão com a essência que a gente fala, foi causado lá na nossa infância, aonde a gente cria nosso padrão comportamental, nosso comportamento, nosso padrão neural, nosso padrão mental e emocional, né? Por quê? Porque muitas vezes, por conta da criação que a gente tinha até algumas décadas atrás, era uma educação baseada muito na opressão, na repressão, ou como você fala na psicologia, numa castração, né? Tanto homens quanto mulheres, né? O homem pouco tem esse contato com o corpo emocional dele, né? Que o homem podia sentir até um tempo atrás. Sentir era coisa para a mulher.
E já a mulher, até décadas atrás, não podia fazer nada também, né? Se a gente vai para uma década de 70, a mulher estudar fora é um absurdo. Isso a gente só está falando de 50 anos atrás. Então, olha a educação que a gente veio tendo. E a partir disso, a gente vai se tornando um adulto embotado. Embotado das nossas convicções, embotados dos nossos dons e talentos. Muita gente não sabe, nunca nem ouviu, nunca nem foi estimulado a pensar no que é dons e talentos, porque isso até décadas passadas era frescura. Você nasceu para ganhar dinheiro, vai trabalhar e ponto, né? Então, a gente busca esse processo terapêutico de criar essa reconexão, olhando lá para a nossa primeira infância. E sabe o que eu acho engraçado, Karina? Sim. É que, assim, no geral, quando a gente pergunta, como foi sua infância? Todo mundo, foi tranquilo, foi bom. Como é que é a sua relação foi com pai e ótima, mãe? né? Não, todo mundo é assim, foi ótima, né? Eu tive infância, né? Meus pais foram ótimos. Né? E quando a gente vai ver, né, tem um monte. Quando a gente começa a ir trabalhando, fazendo os exercícios, a gente vê a quantidade de medo que paralisa. A gente vê a quantidade... Meu Deus. A quantidade... Oi, oi. Tudo certinho? Voltou? Voltou. Tudo certo. Tudo. No... A gente vê tudo. a nossa. opressão, né? Do não acolhimento. Do não acolhimento que tem. E esse não acolhimento gera uma reação, né? A gente vai construindo uma vida à base de reações do mundo externo. Para não sentir a exclusão, para não sentir... Pode falar. Para não se sentir assim, na verdade, a gente começa a ver os emaranhados que a criança passa, né? E os sentimentos que nela vão sendo colocados, né? E ela vai sentindo, só que ela, como ela não tem esse entendimento, a vida vai passando, mas ela vai carregando isso, né? E a criança vai passando por sentimento de exclusão, como você fala, de rejeição, de humilhação, vai sendo manipulada. E nisso, até então, era, como a gente coloca ali, que era você nasce livre. Aí você começa a absorver todas essas crenças e todos esses valores que não eram seus, né? E a criança é uma esponjinha e ela vai absorvendo e vai crescendo e vai levando. E o pior, ela sente que alguma coisa não está bem, mas não sabe explicar. E vai na caminhada. E isso vai estourar lá na nossa vida adulta, né, Belmont? Isso. E aí reflete ou na nossa profissão, muitas vezes até tem pessoas, isso está cheio hoje em dia na nossa sociedade, que ganha muito dinheiro, mas vive um vazio existencial absurdo. Né? Aí vai os vícios, né? Vício no álcool, vício na alimentação, vício alimentar, vício numa sexualidade distorcida, vício em uma série de coisas para amortecer, que a gente fica tentando buscar prazeres fugazes para tirar esse vazio interno, só que a gente não consegue entender o porquê, da onde veio isso. Né? Sim. E aí é onde vem esse resgate da essência, né? Porque se você não olha para aquela criança e todas as crenças e valores que foram colocados nela e ir buscar essa criança ferida, você não tem como tratar o adulto hoje em dia só por ele, só nessa idade. É o resgate dessa criança para poder reverberar nesse adulto e hoje ele conseguir elaborar tudo o que aconteceu nele, né?
tudo que aconteceu naquela criança, da minha criança ferida, né? E assim poder elaborar com perdão, com deixar as pedras que são para cada um, deixar os sentimentos que são de cada um, deixar os conteúdos que são de cada um e assim carregar só os seus. Não é isso? Boa noite, Patrícia. E assim, a gente começa a entrar com aspectos negativos nossos, que muitas vezes a gente quer botar debaixo do tapete. Tanto da nossa fase adulta, né? Que a gente começa por aí, até chegar lá naquela criança, e principalmente quando chega lá naquela criança. São aspectos muito dolorosos, né? Que a gente faz de tudo na nossa vida para não olhar esses choques de dores, né? A gente tenta pensar de todas as formas, por isso que a gente corre tanto para o externo para tentar essa compensação. E aí que é o desafiador, né? A pessoa reluta para olhar isso, porque cria lugares muito sensíveis, que tem que ter uma coragem, né? Eu falo, para você crescer, a gente precisa amadurecer, né? Porque a gente vive numa sociedade que tem uma idade adulta, mas internamente muita gente é uma criança ainda, né? Então, para você passar, Karina, tá. Oi, eu tô aqui. Por esse desenvolvimento. Nossa, eu não sei o que está acontecendo com a minha internet, gente. Oi. Ah, eu acho que é a chuva aqui. Tá saindo normal, pode seguir. É a chuva aqui, é o tempo. Pode seguir. Oi. Aqui tá saindo também. Tá. Pode seguir que eu tô te ouvindo, Belmont. Certo. Então, requer uma coragem, né? Requer uma coragem para a gente fazer esse processo maturacional. Só que enquanto a gente não faz, em alguma área da nossa vida vai emperrar. Ou vai emperrar em não ter o relacionamento que a gente quer, ou vai emperrar na minha relação com outras pessoas da minha família, ou vai emperrar na minha vida profissional em relação a ser próspero. Ser próspero não quer dizer quantos zeros tem na sua conta, mas quer dizer em você estar feliz, fazendo aquilo com vida, com vitalidade, com prazer, e o dinheiro vem como uma consequência, né? Exatamente, bem isso. Incrível, é uma matemática. É verdade, é uma matemática. E aí a gente vai se perguntando, né, Belmont, nessa caminhada, né? Qual é a sua missão de vida, né? Se a gente for perguntar de um adulto, né? Tendo em consideração que dentro desse adulto tem a sua criança, né? Mas qual seria a missão de vida? Que na essência, você está escutando? Tá tudo ok? Tá. Então, assim, que na essência a missão de vida de todo ser humano está assim como delimitada, né, pela natureza, que é ser humano, né? E aí, qual o caminho que a gente teria que trilhar para alcançar essa missão, né, que é ser humano? Como é que a gente pode imaginar o que é ser um ser humano? Como que a gente poderia falar isso, Belmont? Estou te escutando, pode seguir. É aí que entra a minha bandeira de autoconhecimento. Tá ouvindo? Eu tô. Pode. Tô também escutando, pode seguir. É aí que entra a minha bandeira de autoconhecimento. Por quê? Porque até um tempo curto atrás, curto mesmo, a gente sempre foi estimulado a fazer, a ter. Então a gente ficava nessa corrida. Então quanto mais a gente fazia, mais a gente queria ter.
e aí depois a gente tinha que fazer mais, e depois tinha que ter mais e fazer mais. É uma corrida que nunca bate a conta. Certo? Certo. E aí, depois de tudo, a gente se preocupava a ser. Então, a Certo. gente foi estimulado a aprender a ser ser humano, a se olhar, a se entender enquanto ser humano. Porque o ter e o fazer, eles são ferramentas para o ser humano. Eles não são o ser humano. Isso. E eu acho que a conta vem chegando agora. A conta vem chegando até porque o planeta não aguenta mais essa compulsão, né, de ter e fazer, ter e fazer. A sociedade vive uma sociedade cansada, a sociedade está doente e ninguém consegue mudar o padrão. Só que como é que muda o padrão? É cada um olhando para si, é cada um Exato. reconhecendo. Porque não adianta eu apontar para o outro, não adianta eu apontar para o presidente, para o governador, para o empresário, se eu não olho para mim, se eu não olho para dentro Sim, da minha casa, se eu não olho para minhas relações mais próximas. sim, Porque como a sociedade é construída, a sociedade começa a ser construída com nosso lar. Se o nosso lar ele é a base de falsas construções, né, de uma base não sólida nesse ser, é o que a gente vai levar para a sociedade, para as estruturas sociais. E é o que a gente vê. aí a sociedade doente, né? O que é que tu acha? Opa, eu acho que sim, é exatamente. A base de tudo é a família. Então, a família adoecida, a sociedade está adoecida, não é? É. Travou? E aí eu volto para o indivíduo. Primeiro o indivíduo que cria a família, né? Exatamente, né? O indivíduo em si que cria, e aí a coisa, quando um membro, né, que é responsável, está adoecido, ele ensina como de uma forma automática a doença para esses filhos, e por isso que vem de ancestralidade em ancestralidade as doenças se repetindo, comportamentos adoecidos que vêm sendo repetidos e repetidos. E a família pensa que é o normal. Não é isso? Isso é sensacional que tu tá falando, né? Tá ouvindo aí? Sim, Tá. estou ouvindo. Olha para esse padrão que foi criado através das nossas ancestralidades, tanto de pais quanto de avós, porque passaram por nossos pais, a gente vai repetindo no automático. E aí, quando a gente se vê numa idade adulta, muita gente se vê sendo igualzinho ao que criticava os pais, igualzinho ao que criticava a família. Só está reproduzindo a mesma coisa. E a pessoa entra num desespero quando ela percebe isso. Sim. Olha aqui a Ellen colocando, ó. A Ellen, ela é consteladora sistêmica. Ela diz: há pouco tempo aprendi a necessidade da autogratidão. É bem isso mesmo, né? É. É o que você está colocando, que primeiro Tudo olha começa para pela você, gente. Se né? a gente não tem Tudo. amor, A busca desse autoconhecimento, né? Você fica em nada. Tudo começa pela gente, desse autoconhecimento, algo que te molesta, algo que está desconfortável, você pensar, o que está acontecendo? De que forma que eu posso mudar? Não é isso? Oi. foi. Oi. Tô ouvindo. Oi. Tô ouvindo.
Vocês vão desculpar, mas a internet hoje está me dando um bolo. Então, Belmont, isso, aí vamos seguir. Então, assim, o importante, como você diz, é começar de nós mesmos, né? E aí a gente começa a ver, assim, se comprometer com um grande propósito, que o grande propósito é esse autoconhecimento, esse resgate da sua essência, né? E aí eu achei uma frase interessante que diz assim: não fixe os meios, fixe o fim. E vai observando que o universo vai te colocando várias possibilidades, vai encontrar no caminho um mundo de possibilidades, né? Não é isso? Exatamente. Tem muitas possibilidades. Né? Às vezes a gente cria um padrão mental tão rico que a gente se limita a né, querer só as coisas da nossa forma. A mais A, mais A. E não é assim, né? Existe do A a Z para acontecer as coisas. E elas tendem a seguir o seu fluxo natural. Que é sempre levar a gente para crescer de alguma coisa, de alguma forma. E o que a gente estava falando, então, que você falou aí do... Pode falar. Fale. Estou ouvindo. De começar pela gente, isso não é egoísmo, né? Não, a gente não está querendo chegar no lado do egoísmo, porque existe. A gente não é muito egoísta. Mas a gente está querendo levantar a parte da consciência que parte do princípio, eu só posso dar para o outro, eu só posso dar para a sociedade o que eu tenho. Então, se eu não tenho nada, se eu não tenho essa nutrição, essa consciência interna, é uma falsa ilusão, é uma fuga achar que você vai estar dando alguma coisa. Porque você não tem nada para dar. Então, eu só posso dar o que eu tenho, é matemática, né? Eu falo de matemática mental. Verdade. E é engraçado assim, né, que às vezes a gente dá algo que não é nosso, algo que foi imposto, mas não foi tipo absorvido pela nossa essência, né? Ela está lá colocando para que possamos repetir os mesmos comportamentos, a mesma forma de ser da nossa ancestralidade. Então, a dica realmente, é você, como o resgate da essência, né? O propósito maior é se encontrar como ser humano. Então, quando você se pergunta, realmente, esse ser humano que existe aqui, esse sou eu? Né? Quem sou eu? Quem sou eu? Né? É uma construção de muitos valores, de muitas crenças, de muito isso. Porém, nem tudo a gente tem que levar como regra. Não é? Eu vou, na hora que eu tenho esse autoconhecimento, eu absorvo um pouco daqui, o que me serve, eu absorvo um pouco daqui e transformo o meu ser humano. Não como regra que eu tenho que carregar toda a mala de todo mundo. Não é assim. Até porque a gente vive numa sociedade que tenta empurrar a goela abaixo, né? Padrões e regras e conceitos e etc. Sendo que na realidade não é por aí que funciona, né? Se a gente não passa por desenvolvimento individual, nem tudo vai servir pra gente, porque tudo sou eu. É como meu professor fala. Às vezes eu sou um pé de laranja, mas a sociedade está aí querendo empurrar que o que está fazendo sentido hoje é ser um pé de morango. Então eu, como um pé de laranja, começo a querer ser um pé de morango. E essa matemática não vai bater, porque não cabe para mim. Cabe para mim, sim, ter o processo da planta, amadurecer, criar um caule, um fruto, né? Mas não cabe eu querer ser um morango. Então, a gente tem que saber o que é nosso, né? O que ressoa com a nossa verdade. Exatamente. Isso é porque, gente, existe uma lavagem cerebral
que isso vem há muito tempo, para poder o quê? Vender, né? Porque no fundo, né, existe toda uma máfia aí de empresarial que quer vender produto e eles usam todos os mecanismos para fazer uma lavagem. E nisso a gente tem que estar muito atento, porque você vê, tá bombando a roupa tal. Sim, mas eu posso tê-la ou não tê-la. Isso me causa sofrimento ou não? Abri uma loja não sei de quê. Aí eu fico com vontade. Isso me causa sofrimento ou não? Quer dizer, a gente está acostumado que o que vem de fora vira como uma obrigação. E parece que a gente tem que se desdobrar para agradar o outro, esquecendo da nossa essência. Me agrada, eu tenho que permanecer na minha essência. Eu tenho que continuar inteira para saber quais são as minhas necessidades. Não é assim? Inclusive padrões comportamentais, né? Padrões de escolhas, que a gente estava falando em relação até a profissões, ou então ser socialmente de uma forma. Eu vou dar um exemplo clássico. Quantas pessoas, por elas em si, não gostariam nem de tomar uma cerveja na sexta-feira, mas para não serem olhadas tortas, para não serem a excluída de uma turma do trabalho, ou etc., elas acabam indo, e aí depois vira um hábito, que se ela for parar para pensar, nem é a dela no começo. Mas para ela não se sentir nesse grupo diferente, de excluída, ela acaba aderindo. E assim é para muitas coisas, né? É que nem tu falou. Verdade. Existe um lugar por trás que pega todos esses instrumentos para manipular a gente. E isso é de muito tempo, de muito tempo. Né? Então, se a gente um exemplo, processo da gente querer exemplo, vai ser mais banhada. Sim, aí como você fala, mete goela abaixo e você nem sabe, nem percebe. Um exemplo, Belmont, vamos falar de uma marca aí, né, do McDonald's. As cores do McDonald's foram todas pensadas. Uma cor te chama atenção, a outra cor te faz abrir o apetite e a outra cor te faz sair correndo. Então, quer dizer, tu se liga naquela cor, abre o teu apetite, mas tu não fica lá conversando. É para te ir lá, consumir e ir embora. Para dar espaço para outra. Então, tudo é muito pensado, né? Então, olha só, é uma coisa metida goela abaixo. Né? Tem gente que nem gosta de ir nessas sanduicherias. Mas, tem que ir. Isso é um exemplo válido, né? Isso é só um exemplo, né, das coisas que acontecem que são metidas goela abaixo. Belmont, e quando a gente fala assim na sincronicidade e a vida parelha, aqueles que trabalham para ela, vamos dizer assim, quando você rotula, né, você pode perder grandes oportunidades por rotular. E aí, eu estava fazendo uma leitura que dizia assim, o homem que trabalha para o propósito da natureza, junto com a humanidade, será ajudado por ela. Por quê? A natureza, ela traz um conhecimento, uma sabedoria, né? Que se a gente seguir a natureza também, da nossa vivência, da nossa essência, nós mesmos seremos ajudados por ela, né? Sim. A natureza é muito inteligente, né? Portanto que se a gente não se alinhar com ela, ela vai se reconstruir daqui a alguns milênios e talvez o humano não esteja nem aqui para ver. Só que o que vai dizer também é que se a gente não passa por esse alinhamento interno, individual, a gente não consegue se alinhar com o macro. O que é o macro? Com essa natureza. Porque a gente fica distorcido das leis desse desenvolvimento. Né? E é por isso que a gente destrói tão inconscientemente a natureza.
Porque a Sim. gente vive num processo de desconexão muito grande. Pode pegar as pessoas que começaram a fazer esse trabalho de conexão ou que tiveram um contato mais intenso com a natureza, como ponto de vista, como a mentalidade da pessoa começa a ser outra. Ela começa a trabalhar em comunhão, entendendo da importância da natureza. E isso é uma coisa muito clara, porque se acaba a natureza, não tem empresa, não tem emprego, não tem indústria, só que a gente age como se isso não fosse uma realidade. Sim. E mais interessante ainda, Belmont, Não se a age a gente partir for dessa buscar. Ah, tá. E olha só, e é interessante também que, digamos assim, a natureza, com a sabedoria dela, ela mostra que há um caminhar natural. E aí a gente traz, vamos trazer isso para o nosso ser humano, né? Se a gente fosse sentindo a natureza da nossa essência, a gente iria encontrar grandes possibilidades de como caminhar sem tantas crenças, sem tantas coisas colocadas de fora para dentro. Concordo. A gente Né? tem que trabalhar, né, nessa espontaneidade, né? A nossa espontaneidade ela não ia ser tão perdida, porque a gente ia estar em harmonia com esse nosso processo, com esse nosso eu. Só que conforme é o que eu sinto e o que eu vejo, né? Quanto mais desconectado eu estou, menos espontâneo eu sou. Porque eu vou dando todas as ferramentas que tem externamente, né? Seja me apropriar do dinheiro de uma forma distorcida, seja me apropriar da internet, seja me apropriar do meu corpo, seja me apropriar da alimentação, menos da forma, só que não de uma maneira harmoniosa, não Isso. de uma maneira espontânea. Vou me utilizando daquilo para ir maquiando as minhas verdades, porque eu não consigo entrar em conexão com a minha verdade. Vai virando uma cebola, né? A essência lá no meio, só que cheio de cascas. Cheio de cascas. Aí não tem como você se conectar. Nossa, fica muito difícil, né? Muito difícil. O que tu acha? Nossa, eu acho que aí fica assim, fica muito encouraçada mesmo, né? É mais difícil. Por isso que você colocou lá no começo, você tem que ser forte para na hora de você querer se autoconhecer, tirar todas essas cascas, abrir o baú, tirar aquelas caixinhas empoeiradas, todos aqueles valores, começar a entregar as pedras e os valores para cada um que deu. Ó, isso aqui é seu, meu filho, isso aqui não me pertence, né? Eu te valorizo por você ter feito parte da minha vida, mas isso aqui é seu. Não é assim? Então você tem que ser muito corajoso para isso. Isso. Né? E assim, Belmont, quando a gente fala assim, ó, que tem momentos em que damos alguns passos para trás e nos sentimos perdidos. Pare, escolha esse momento. Oi? Oi? Ah, ok. Então, assim, ó, que tem momento em que damos alguns passos para trás, nos sentimos. Oi? Parou? Eu tô ouvindo. Oi, eu tô ouvindo. Oi, 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 oi. Tá falhando bastante o comentário. Oi. Agora sim. Olha, essa internet tem me dado hoje, vou te falar, um trabalho. Vamos dizer assim, que tipo, é uma dica para as pessoas também, né, Belmont? Assim, que tem momentos na vida em que temos que dar alguns passos para trás e às vezes a gente se sente perdido mesmo. Mas para, né? Dá uma parada, acolha esse momento e volte a caminhar. Então, o importante é não ficar parado. Dê o tempo necessário
porque às vezes a gente precisa, né, desse tempo para se acolher, acolher nossa dor, entender o porquê, porque com certeza e muitas vezes essa dor ela foi construída lá na infância e agora, quando aparecem algumas situações parecidas, essa dor volta com muito intensa, né, com mais força. Então, é importante, né, quando a gente está neste momento na vida adulta, que a gente se depara com algumas situações, né? É muito importante e, ao mesmo tempo, é desafiador porque entra naquele lugar em que a gente é estimulado a não parar nunca. Olha como foi desafiador essa pandemia, a gente ter que parar. Olha o estado mental que levou as pessoas elas terem que parar para ficar com si, para ficar dentro de casa, para elas encararem essa verdade de olhar a vida que elas estavam construindo. Teve muita gente que surtou nesse período, né, Karina? Que é justamente por quando a gente vive nesse ritmo de fazedor, a gente não olha para nossas incoerências e a gente não olha para nossas dores e a gente não se permite acolher tudo isso. Belmont, realmente, a pandemia ela trouxe muitos aprendizados. Porque é fácil a gente falar, eu vou me isolar uma semana, 15 dias, fazer um mês sabático, sabe? Assim, uma coisa assim. Mas você tem delivery, você tem isso, você tem aquilo. E no momento dado, você pode sair. Mas quando te colocam que você não pode sair e a morte bate na sua porta, aí você começa a pensar quando o fato de você estar... É uma obrigação, né? Você se isolar, né? E não saber lidar também com momentos... E não saber lidar com momentos difíceis, né, Belmont? Porque nem todo mundo sabe lidar com momentos difíceis. Sim, é que nem a gente falou, né, no começo, a gente nunca teve essa educação emocional até há pouco tempo, né? A gente nunca foi estimulado a olhar para isso. E então, no momento em que a gente é obrigado a parar e ficar com a gente mesmo, que é até surreal a gente falar isso, mas vira desafiador, vira uma loucura. E olha só a loucura, se a gente não acha paz em estar com a gente, né? Em estar no nosso lar com a gente, aonde a gente está procurando isso? Sim. Aonde a gente está construindo isso? A gente cria um castelo de ilusão. Porque se a gente não acha paz na gente, a gente não vai ser feliz no castelo, a gente não vai ser feliz na casinha, a gente não vai ser feliz em lugar nenhum. Vai vir primeiro aquela falsa sensação de estar fazendo algo diferente, um cenário diferente, um relacionamento diferente. Mas, quando chega naquele momento em que pede para estar com a sua presença, você vai fugir. Faz sentido? É bem... que eu tô falando? Total. É bem isso. Quando você não tem esse autoconhecimento, você não sabe quem você é, muitos assuntos fazem você reprimir, fazem você fugir de você mesmo. E aí você cria realmente vários personagens para poder você se apresentar e conviver. Mas é bem isso mesmo. E dentro dessa pandemia, o que nós temos visto também tem sido isso. É interessante tudo... Porque essa pandemia, ela é uma doença assim, meio misteriosa, não acha, Belmont? Ela é uma doença que afeta o físico, mas ela afetou assim, a parte espiritual das pessoas. Não acha? Eu vejo, é porque, enfim, vai entrar em lugares muito delicados, mas e não é romantismo, não. Eu vejo que ela veio para isso, né? Veio como uma onda
como já veio em outras décadas da evolução, outras décadas não, outros séculos na evolução da humanidade, como um despertar mesmo, né? Só que ao contrário do que era antigamente, a gente está caminhando para um espaço onde o planeta não se sustenta mais da forma que a gente vem levando a nossa vida, né? Aí vem muitas teorias, e a China, e comunismo, e etc e tal, e a gente sempre querendo fugir do que realmente importa, que é ser olhado, né? A gente caminha para uma sociedade de 10 bilhões de pessoas, manipulada por meia dúzia de pessoas a âmbito global, e cada país tem mais meia dúzia de pessoas que comandam e fazem o que querem. Só que 10 bilhões de pessoas não aguenta mais viver dessa forma, porque existe muita pobreza, existe muita desigualdade, existe muita escravidão mascarada ainda, né? Sim. E o planeta não aguenta mais, porque a gente vive nesse capitalismo infantil. Eu não sou contra o capitalismo, pelo contrário, a nossa sociedade ela é capitalista e vai continuar sendo capitalista. Mas esse capitalismo, ele precisa amadurecer para um capitalismo adulto. Porque dessa forma não se sustenta mais. E Verdade. se a gente não se atentar para isso, é só o começo de uma longa temporada que vai vindo aí nas próximas décadas, né? Sim, com certeza, mas é bem isso, né? É interessante, né, que a sociedade, ela estava mesmo, né, numa busca que nem ela mesma sabia o que ela buscava, né? É uma rapidez, uma ansiedade, uma ida, e o pior que vai levando todo mundo e todo mundo junto, e naquela ansiedade, mas eu não sei por que eu estou indo a favor da correnteza, e se todo mundo está me levando e é para lá que eu vou. Então, caramba, estava todo mundo cansado, né? Aí veio essa pandemia e deu essa paralisação. Olha, eu sinceramente, com a pandemia, eu cresci muito. Tanto espiritualmente, profissionalmente, eu vi a pandemia como um momento único, um momento de crescimento, de atualização, de oportunidade. É difícil falar isso porque onde já existe tanta morte, tanto sofrimento, né, tanta perda. Mas quando eu percebi, eu digo, gente, olha essa oportunidade que eu estou tendo. O mundo parado e eu aqui querendo me atualizar. É já. No outro dia eu comecei. E eu fui, e não é só isso. A parte espiritual mesmo, eu aprendi a meditar, eu participei de todas as missas do Papa, eu aprendi a ler, eu aprendi muita coisa. Então, quem não souber aproveitar essa paralisação que existe, que o mundo parou para você se reconectar, não vai aprender nunca. E assim, aí volta no ponto que tu falou, ressalta a importância da gente ter um tempo para a gente parar na nossa vida, no geral. Para a gente ter um tempo de recolhimento, né? Que é um tempo de se editar, de meditar. Mas para você compreender para onde você está direcionando sua vida, para onde você está direcionando seus dias, né? Porque senão a gente começa a entrar num automático e a gente vai começando a gerar uma série de comportamentos incoerentes, né? Onde eu falo uma coisa, estou fazendo totalmente outra, e quando eu vejo a minha vida tá em dois lados totalmente opostos. Mas por quê? Porque se eu não parar para observar e toda hora tá recalculando a minha rota, toda hora tá ajustando, né, para a direção certa, entra esse fluxo que nem tu falou e leva a gente para um outro lugar. Quando a gente vê, a gente não sabe nem onde a gente está. Porque a gente é arrastado, a gente é tragado, né? Aí, mais uma vez, a gente é tragado para onde? A gente é tragado para comportamentos sociais, a gente é tragado para hábitos sociais, a gente é levado. Porque a gente não cria esse processo de ter uma autonomia. A gente diz, não, eu tenho autonomia. Autonomia de quê? É. A pessoa que está ali no seu trabalho e você
quer ser igual a ela, vai fazer alguma coisa, você não vai pensar duas vezes, você vai no automático. Tá, vou fazer a mesma coisa que ele. Sem nem se questionar se aquilo faz sentido para você. Sem nem se questionar se isso faz parte da sua verdade ou não. Né? Que a gente vai fazer o que a gente está olhando. A gente vai fazer o que aparentemente está funcionando. E aí a gente se perde na história do outro. Verdade, Belmont. Belmont, e como que a gente poderia dar uma dica para as pessoas que estão nos assistindo, que depois vão assistir as lives que ficam gravadas? De que maneira, assim, elas poderiam se reconectar? Se elas estão meio perdidas, aproveitando todo esse tempo, esse tema, que elas vão, assim, de que maneira que você acharia, assim, daria uma dica de forma mais prática? Eu digo eu digo e faço. Eu tiro pelo menos, tem dias que são muito corridos, tem. Mas pelo menos 5, 10 minutinhos no final do dia para observar como foi meu dia, o que foi meu dia, qual foi os sentimentos que foi despertado hoje, né? O que foi gerado em mim. E a mesma coisa quando acorda, de 5 a 10 minutos, né? Tipo, não vai no automático, direto tomar banho, quando vê já saiu de casa e você já tá naquele piloto automático. Calma, para, respira. Se permite, 5 minutos. Ou vai buscar um contato a mais com a natureza, nem que seja uma vez na semana, para desacelerar um pouco, para sair desse fluxo de celular, de trabalho, de contato, né? Toda hora. É insano esse fluxo que a gente vive, principalmente hoje com tanta tecnologia. É uma coisa que é muito boa, mas se a gente não tem essa estrutura, ela também traga a gente. Gera mais ansiedade, gera mais dependência. E eu começo a olhar de novo para o outro. Olha o que o outro está fazendo. Aí começo a achar minha vida um saco. Não olho para o que eu posso estar construindo na minha vida. Não olho para o que eu estou podendo estar fazendo agora. Sai do meu celular. O que eu posso estar fazendo agora? No lugar de estar meia hora no Instagram passando. Bora ler uma coisa legal. Bora assistir um filme. Bora ter um contato aqui dentro da sua casa. Né? Conversar, saber o que o outro está passando. Se abrir. É muito difícil a gente se abrir dentro da nossa própria casa, Karina. É verdade. É um paradoxo. Nossa, se não for falar a verdade, que é o lugar mais resistente. Então... A gente se abre com amigo, num barzinho, com enfim. E às vezes com as pessoas que moram com a gente, com quem a gente deveria ter maior confiança, é com quem a gente se fecha. Cara, isso é muito triste. É sério. Isso é muito triste. Por quê? Porque foram colocadas também muitas coisas referentes a eles. E se você vir com uma ideia diferente, você não sabe se você é acolhido ou rejeitado. Então, assim, a falta de respeito pelo diferente, pela forma de pensar, pela forma de agir, acaba afastando as pessoas. Eu acho que esse é o ponto. E aí gera uma réplica da nossa infância. Por quê? A última coisa que a gente quer é ser rejeitado, ser abandonado, ou não ser visto, reconhecido pelos nossos pais. E aí depois a família que a gente cria. A última coisa que a gente quer depois é ser julgado, é não ser reconhecido, é não ser valorizado no lar em que a gente vive. E a gente começa a criar de novo essas cascas todinhas. A gente vai de novo, todo o mesmo jogo. É bem isso, Belmont. Belmont, por incrível que pareça, nós já levamos 58 minutos, 59 minutos. Olha, assim, não é? Papo super legal, muito rico. Vamos marcar uma outra live para a gente dar continuidade assim, a esse assunto que é tão interessante, faz tanto bem para a gente, tanto bem para as pessoas, se reconectar com a sua essência, tem a oportunidade de parar, acolher sua dor. Olha, um outro assunto legal, que é nossos relacionamentos. Isso, dá continuidade. Família, né? Sim, com certeza. Nesses relacionamentos tão íntimos,
Então, vamos dar continuidade na próxima live nos nossos relacionamentos. Eu gostaria, assim, de te agradecer enormemente. Gostaria que você fizesse suas considerações. Tem 20 segundos. Eu só quero te agradecer também. Foi uma honra, de verdade, estar me reencontrando com você. Sempre falo com o Nicolas. Muito feliz mesmo. Muito feliz de estar compartilhando aqui contigo, de estar tendo esse papo super agradável, que por mim poderia continuar. Mas então a gente marca mais uma vez depois. Muito obrigada. Beijo. Boa noite. Gratidão. Obrigada a todos que partilharam com a gente esse momento. Tchau, tchau. Tchau. Boa noite.